Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com os irmãos? Vamos neste dia compartilhar um trecho da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia conosco. Hebreus capítulo 11, é um verso muito conhecido dos irmãos, mas vamos meditar uns minutinhos neste texto da Bíblia. Hebreus capítulo 11 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém. Meus irmãos, tempos difíceis. Eu acredito, meus irmãos, que no atual momento da igreja em si no Brasil, nós estamos vivendo a palavra do Senhor quando o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias viveríamos dias trabalhosos. E realmente estamos vivendo dias trabalhosos. Trabalhosos por quê? Porque, meus irmãos, a cada dia, a cada minuto da sua vida, a cada segundo, a cada instante, a cada respirar seu, te exige mais força. A cada período que se passa, há a exigência para quem quer ir para o céu de ter mais força, ou seja, requer de nós mais fé. Porque a palavra de Deus diz, meus irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a cada passo que você dá, principalmente hoje, que julgo eu, estamos vivendo, julgo eu não, é o que nós estamos vendo. Hoje nós estamos vivendo dias trabalhosos. E mais, hoje nós não temos, pelo menos agora, durante esse período, nós não temos a comunhão com a igreja. Nós não temos mais o encontro. Agora, neste momento, meus irmãos, que nós estamos vivendo, requer de nós muito mais firmeza, ou seja, muito mais convicção, ou seja, muito mais fé. Porque se você e eu, se nós não tivermos fé, meu irmão, tudo o que nós fizemos no passado, ou tudo que você fez no passado, se você pregou, se você evangelizou, se você cantou, se não foi pela fé, não adianta nada. E hoje, se você não tiver fé, com certeza você não vai sobreviver. Porque esse período, meus irmãos, de quarentena, eu acredito que, pelo menos para mim, está sendo bom e necessário. Porque hoje eu posso dizer que realmente Deus é um Deus que tem me sustentado. E assim eu posso dizer também da Igreja de Jesus Cristo, que é você. Ele tem sustentado. Se você está ouvindo esta mensagem, isso significa que Deus tem te sustentado. Porque jamais
Quem não tem fé, ou se não restou fé em você, você não estaria parando o seu tempo para ouvir esta mensagem. Mas se você está ouvindo esta mensagem, é porque resta em você fé. E para Deus operar, meu irmão, para Deus sustentar, para Deus fazer, para Deus continuar nos ajudando, para Deus continuar segurando na nossa mão, para nós continuarmos caminhando nesta jornada celestial, nesta jornada para o céu, às vezes nós achamos que precisa ser um super-homem. Não, eu preciso ser forte, eu preciso ser assim, eu preciso... Senão eu não vou chegar no céu. Não, meus irmãos. Deus conhece o limite e a capacidade de cada um. Ele nos formou. Ele conhece, a Bíblia diz que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E se você tem um pouquinho de fé, assim como aquela mulher, aquela viúva do livro dos reis, que chegou até o profeta e disse, o profeta chegou até ela e perguntou, olha, o que você tem em casa? Ela falou, olha, eu estou arrasada. Talvez você esteja neste dia arrasado, sem força, já querendo parar. Talvez você esteja vivendo um momento turbulento no seu meio, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Talvez você esteja vivendo um momento de insegurança pessoal, insegurança sem saber o que será do seu amanhã. Não sabe se vai ter trabalho, não sabe se quando voltar, vai ter trabalho, não sabe se a empresa vai permanecer viva, não sabe se você vai ter dinheiro, não sabe se o Brasil vai ter dinheiro para te pagar. Talvez você esteja vivendo um momento de incerteza na sua vida. E isso está afetando a sua vida, o seu lado emocional, mas eu quero dizer para você, hoje, você tem fé? Você tem um pouquinho? Restou aí um pouquinho, como diz, como a mulher disse, olha, eu só tenho em casa, não tem mais nada, eu só tenho em casa um pouquinho de azeite. Aí o profeta disse, é com ele mesmo que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Vai, empresta aí vasos dos seus vizinhos, não poucos, entra na sua casa com você e seus filhos, fecha a porta, e começa a encher os demais vasos com esse pouquinho que você tem. É o que Deus fala para você hoje. Está sem perspectiva? Está insegura? Está passando por um momento difícil? Está difícil? Está afetando o seu lado psicológico? Está afetando a sua casa, sua filha, seus filhos, seu esposo? A sua vida pessoal está sendo afetada? Eis aí o que Deus diz para você. Vai, com esse pouquinho de fé que você tem, vai, entra na tua casa, fecha a tua porta. Glória a Jesus. E começa, com essa sua fé, a passar aquilo que Deus está passando para você neste dia. Mas o que é a sua fé? O que você faz? O que significa a fé para você? Você tem fé? Esse pouquinho de fé está firmado em quem? Em Jesus. E o que Jesus manda fazer, meus irmãos? Fecha a tua porta. Os vasos são os seus familiares. O azeite já está dentro de você com a sua fé. Dobre o seu joelho e comece a orar e falar, Senhor, olha como eu estou. Olha a minha situação. Olha o meu psicológico, eu estou sem perspectiva, eu estou sem esperança. E você vai ver que tudo dentro de você vai começar a se encher com esse pouquinho de fé que você tem. Você vai servir de coluna para mudar a história dentro da sua casa. O
dos seus familiares, dos seus filhos. E essa guerra interior, essa falta de esperança, essa insegurança, Deus vai reverter em segurança, porque nós precisamos ter a certeza que a nossa fé não é firmada em homens. A fé do cristão, do crente, do salvo em Jesus Cristo, não é baseada em vãs filosofias humanas, mas em poder de Deus. A nossa fé está firmada num Cristo ressuscitado. Num Cristo que está no céu, à direita de Deus Pai, e vai vir buscar a sua igreja, ao qual você está envolvido. E enquanto ele não estiver, enquanto ele não voltar, a mão dele vai estar sobre você, sobre nós, cuidando, alimentando, fortalecendo, não deixando faltar, suprindo as necessidades, ajudando, confortando, consolando, renovando os ânimos. Ponha este pouquinho, esta pouca fé que você tem aí, esta fé que é pequena, coloque ela em prática. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você espera do Senhor? A salvação, a redenção, a provisão, a unção, a alegria, a paz. Receba aí em nome de Jesus. Ele é quem sustenta. Sabe que tem um hino que nós cantamos aqui do Jardim Eliane que diz assim: louve ao Senhor a minha alma, é o Salmo 103. E tudo que há em mim, é Ele que sara e perdoa também, e te coroa de bem. Sabe por quê? Porque você é escolhido dele, você tem fé, você crê. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque os antigos alcançaram testemunho. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Meus irmãos, essa sua fé, nós cremos, a nossa fé é firmada num Deus que pela palavra, olha que forte, pela palavra criou os mundos. E não é como o homem usa criar a partir de. Não. Deus, ele criou os mundos pela palavra a partir do nada. Como diz, ele trouxe à existência aquilo que não existe para nos presentear. Ele trouxe à existência do nada para nos presentear. Esse é o Deus que nós servimos. Mas você só crê nisso se você tiver fé. Você só crê que ainda, como diz Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as vacas no curral, glória a Jesus, não dê o bezerrinho, não procrie, ainda que a fruto da videira minta, ainda que nada aconteça do jeito que eu quero ou que você quer, ou do jeito que a maioria da sociedade quer, a sua fé e a nossa fé espera nele. Porque nós sabemos, meus irmãos, que pode estar do jeito que for.
o mundo pode estar um caos, ainda que o mundo chegue a virar um caos, ainda que tudo esteja descontrolado, ainda que tudo esteja fora do meu e do seu controle, o Deus que pela palavra trouxe à existência tudo, Ele pode mudar a história da minha e da sua vida a qualquer momento. Está turbulento, Ele pode, pela palavra, falar, não, acalma. O mar pode estar bravio, pela palavra Ele pode dizer, olha, mar, fui eu que te trouxe à existência, aquieta-te. Tempestade, fui eu que te trouxe à existência, então fica mansa, calma aí, vai devagar, porque Ele, pela palavra, criou tudo. Ele é Senhor de todas as coisas. E como a Bíblia diz, se você não crê nisso, se ainda te falta fé, se a tua fé está pequena, peça a Ele que Ele te dá. Essa é a palavra de Deus que diz. Então, aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Peça a Deus fé. Coloque a sua fé em ação esse pouquinho. Se não tiver, se tiver falta, peça a Ele que Ele te dá. Mas esse pouquinho que você tem, Ele pode multiplicar, Ele pode aumentar. Porque se você tiver fé no Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, nada vai faltar. Tudo que está turbulento, pode estar turbulento ao nosso derredor, mas ao nosso redor vai estar tudo calmo. Sabe por quê? Porque o Salmo diz, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livram. Ainda que esteja turbulento, ainda que você veja, olhe para o lado, veja terremoto, olha para o outro, veja terremoto, olha para a sua retaguarda, vê terremoto, olha a sua dianteira, vê terremoto, mas você vai estar guardado. Pela fé, os anjos do Senhor estarão acampados ao seu redor, te livrando, guardando, sustentando, te carregando, te direcionando, porque Ele é o Senhor da igreja. E você, nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha que coisa linda. Aquilo que eu vejo não foi feito do que eu estou vendo, mas sim foi trazido à existência do nada. Ele criou. Por isso nós somos, a Bíblia diz em Efésios, se não me engano, que nós somos feitura dele. Ou seja, ele olhou no espelho e nos criou do nada. Baseado nele, nós somos feitura, nós somos imagem. Ele olhou no espelho e falou, olha, está aqui, ó, a minha imagem e semelhança. Tudo isso é pela fé, meus irmãos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Você é justo? Você pode dizer, talvez o seu subconsciente está dizendo, será que eu sou justo? Meu irmão, minha irmã, pela fé somos justificados pela palavra. Então você é um justo. Glória a Jesus. Dando a Deus testemunhos dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha só, para nós encerrarmos, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Agora para nós encerrar. O 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mais um. Sem fé, o que eu disse no começo, é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que aquele que se aproxima dele tem que crer
que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Talvez você esteja aí fraco. Talvez você esteja falando, ai meu Deus, tanto tempo que eu não vou à igreja, eu não ia à igreja. Talvez antes da quarentena você já também não era constante, mas você tem fé? Se você não tiver fé, é impossível, mas mesmo estando fraco, mesmo estando com vícios, e não é só vício, o vício aparente que nós vemos, não, o vício do fumo, o vício da bebida. Não, meus irmãos, existem tantos outros vícios que nos atrapalham, e nós damos, nós, vamos falar do crente, dá só importância àquilo que ele vê, não, é aquele vício, aquele. Não, mas existem tantos outros vícios. Talvez você ache, não, eu já não estava indo antes da quarentena, Agora, eu quero fazer uma pergunta para você: tem fé? Mesmo fraquinho, mesmo com os seus vícios, você tem fé? Tem. Então, o Senhor se agrada de você. O Senhor se agrada de você. E com esse pouquinho de fé que você tem, mesmo com os seus defeitos, mesmo com as suas falhas que nós temos, o Senhor se agrada de você porque você crê que Ele existe, porque você tem fé que Ele existe. E por isso, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Vamos lá, para nós encerrarmos agora. Sem fé é impossível, é necessário, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Olha que lindo. E que é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Jesus. Você tem fé? Deus é galardoador. Deus é um Deus que presenteia. Deus é um Deus que ama. Deus é um Deus que presenteia aquele que se aproxima dele com fé. Ainda que você esteja fraco, ainda que você esteja confuso, ainda que você esteja sem esperança, ainda que você ache que a sua fé seja pequena demais, ainda que você talvez não veja direção, ainda que você esteja sem perspectiva do seu amanhã, como será, como vai ser, meu Deus, como será o futuro dos meus filhos, como será o meu futuro, como será a minha velhice. Descanse no Senhor, porque você tem fé. Se você tem fé, o Senhor é um Deus que cuida, é um Deus que é galardoador daqueles que o buscam com fé, daqueles que o acreditam. E se você tem fé, Deus é um Deus que cuida, mas vai faltar sim, mas aquele que traz a existência, aquele que criou o mundo a partir da palavra, é um Deus que vai prover na minha e na sua vida até o dia da vinda do seu Filho Jesus Cristo. Então descansa. Quarentena não é nada, governo não é nada, prefeito não é nada, governador não é nada. Se você tiver fé e crer no nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo será provisão, tudo será provido pelo nosso Deus. É só ter fé, é só continuar acreditando, é só continuar caminhando. Como diz um amigo meu, olha, Rodrigo, Jerusalém é logo ali, é aquilo que eu digo para você, com a sua fé, mantenha, alimente a sua fé, buscando, alimente a sua fé, lendo, buscando, orando, alimente ela, porque Jerusalém é logo ali. A fé é o combustível para nós continuarmos caminhando. Às vezes você vai tropeçar, às vezes você vai ter uma recaída, vai olhar ali, mas por você ter fé, por você ter fé, esse combustível, você vai levantar, se arrastar um pouquinho, vai te colocar de pé, um irmão vai te segurar daqui, outro irmão vai te segurar dali, vamos continuar caminhando para Jerusalém, alegre, dando glória, sendo sustentado pela mão poderosa do Senhor. A Bíblia diz, pela graça, se você tem fé, você crê na graça do Senhor.
Se você tem fé, com esse pouquinho aí, a Bíblia diz que pela graça sois salvos. E isso não vem de ninguém, para que ninguém se glorie. É dom gratuito do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa, através dessa palavra, aumentar a sua fé, nos fortalecer, nos ajudar, continuar nos sustentando, continuar sempre provendo